As raízes de Portugal e do povo português mergulham na noite dos tempos e podem ser traçadas desde a primeira presença do homem na faixa ocidental da Península Ibérica. Daí, podemos agarrar nessas origens e levá-las, através dos tempos, às serranias onde os lusitanos mostraram ao Império Romano que aqui habitava um povo que amava profundamente o seu torrão e tinha um sentimento imenso de independência e de liberdade. Esse sentimento imenso de independência e de liberdade que depois vamos ver retratado no enfrentamento com Roma e com os bárbaros. Vamos ver retratado no enfrentamento com os mouros e na reconquista cristã. E vamos vê-lo talhando a golpes de montante entre o Minho e o Douro, um condado que foi um tampão da reconquista cristã da Península e que na tarde de 24 de junho de 1128 ganhou em todo o esplendor uma autonomia que na alma do seu povo nunca mais perdeu. Vamos, pois, desde as origens até essa batalha lendária de São Mamede, acompanhar toda a evolução que nos leva ao Reino de Portugal. Calcula-se que durante centenas de milhares de anos a península foi habitada por pequenos grupos nómadas que seguiam a evolução estacional dos animais que caçavam e dos vegetais que colhiam e de que se alimentavam. Durante um longo período de hominização e de evolução técnica e cultural, estes grupos foram talhando, traçando vários caminhos dentro da península. Podemos dizer que, de uma forma geral, escolhiam para viver os vales dos grandes rios, as zonas onde lhes era mais fácil encontrar água e onde os animais mais facilmente iam beber e onde as plantas mais facilmente cresciam. De uma forma geral, pode-se dizer que, na época chamada do Paleolítico Inferior, 1 milhão a 100 mil anos antes de Cristo, em que o domínio do chamado Homo antecessor, o homem da pedra lascada, que fazia os seus utensílios em grandes blocos de pedra,
depois com o Homo de Heidelberg, que construiu o machado de pedra, o machado de mão. O homem teve um princípio de evolução que o levou até ao período do Paleolítico Médio. Este período que vai até 40.000 a.C. é dominado pelo homem de Neandertal. E o homem de Neandertal já consegue fabricar utensílios a pedra em ponta e é o primeiro que se dedica a uma certa cultura funerária. No Paleolítico Superior, com o Homo sapiens, já muito parecido connosco, praticamente igual. A evolução dá-se no sentido de se começarem a verificar as primeiras manifestações artísticas, as primeiras pinturas rupestres e um incremento da cultura funerária. Quando se entra no Epipaleolítico, que vai até cerca de 5.000 a.C., o homem começa a diminuir os seus utensílios naquilo que se chama o microlitismo. Começa a tentar polir a pedra e, embora habitando nas grutas, há a ideia de que ele talvez se tenha começado a juntar os diferentes grupos de homens. Em Portugal, é nesta altura que o homem vai quase ao estuário do Tejo e em Muge se encontram os grandes concheiros, que são talvez os restos da sua dieta de moluscos, com que ele complementava a sua alimentação. O homem entrava assim no período do Neolítico. O período do Neolítico, o período da pedra polida. Este período em que o homem se começa a sedentarizar, a domesticar os animais, a tomar o controle do cultivo dos cereais, sobretudo do trigo e do centeio, e que leva a que a sociedade se comece a formar em núcleos muito reduzidos, mas que se baseavam numa necessidade comum de segurança e bem-estar. Aqui na Península assistiu-se ao aparecimento do arco neolítico, da flecha de ponta de osso, de ponta de pedra, de ponta de corno. Esse arqueiro do Neolítico era um caçador por excelência, mas começava também a ser um agricultor e um pastor. Não tinha uma vida completamente nómada nem completamente sedentária. E, no entanto, começou a ser visitado pela primeira vez por povos mais civilizados, que já estavam noutro patamar do conhecimento. Povos que vinham do Mediterrâneo Oriental e que estavam em contacto com o Próximo Oriente, onde o Neolítico tinha terminado há cerca de 3.000 anos. Esses povos vinham aqui à Península à procura de metais, fundamentalmente o cobre a sul do Tejo e o estanho a norte do Tejo. E pela sua influência, originaram que o último período do Neolítico tivesse aqui uma extensão mais brilhante sob o ponto de vista civilizacional, que se chama o período da indústria dos metais. Este período da indústria dos metais divide-se em duas grandes áreas: a área do Calcolítico e a área da cultura do vaso campaniforme.
esse período do Calcolítico, que aqui podemos considerar muito bem representado no cromlech dos Almendres, é um período de construções funerárias monumentais, menires, dólmenes, mas também um período em que se começa a trabalhar o cobre aqui na Península. É um período que faz o transbordo para a parte mais brilhante do final do Neolítico, neste período da indústria dos metais, que é o período do vaso campaniforme, a cultura do vaso campaniforme. De qualquer forma, aproximamos-nos do ano 1000. Estamos perto de entrar na Idade do Bronze. Aqueles que visitam a Península têm aqui, nos vales dos rios sobretudo, verdadeiras cidadelas, onde guardam os minerais e onde guardam muito do cereal que também negociam com os peninsulares. Hoje em dia pode-se considerar que os habitantes iniciais da península vieram de 3 regiões: do Cáucaso, do centro da Europa e do norte da África, e que aqui se juntaram e se misturaram. Chamaram-lhes os iberos. Pensa-se que por a grande parte deles ter vindo dessa região do Cáucaso chamada Ibéria, aqui estiveram durante a Idade do Bronze, até que por volta de 800 a.C., nesses 800 a.C., em que os indo-europeus, a quem chamavam os celtas, passaram as 2 brechas pirenaicas e entraram na península, com a entrada da Idade do Ferro na península, os celtas é que trouxeram a Idade do Ferro para a península. Primeiro houve uma repulsa, mas depois juntaram-se, aglutinaram-se, formaram uma entidade, chamados os celtiberos. Essa entidade celtibérica que entra na Idade do Ferro é aquela que está mais arraigada às origens do povo português. Os celtiberos começaram a ser visitados primeiro pelos fenícios, que vinham da sua colónia de Tiro. A seguir aos fenícios vieram os gregos. Esses já começavam a negociar também no campo dos cereais, importavam o nosso trigo, o nosso centeio. Vieram muito ao Vale do Tejo. Muitas tribos dos povos peninsulares começaram a viver nos sítios altos, em pequenas aldeias chamadas castros, fortificadas. Uma vida agropastoril extremamente dura. Os cartagineses que para aqui vieram começaram a substituir os fenícios como negociantes. Mas durante as guerras púnicas encontraram na península um manancial para reforçarem o seu potencial humano. E não só. Daqui levavam soldados, daqui levavam cavalos. Quando os cartagineses entraram num contacto mais profundo com os povos peninsulares, podemos dizer que os povos peninsulares se encontravam divididos em 2 grandes grupos. Os edetanos, de uma origem ibérica e que habitavam na costa mediterrânica e no sul, e os peledanos, de origem mais indo-europeia e que habitavam na fachada ocidental e no norte. Nestes peledanos, na fachada ocidental, vivendo uma cultura castreja, duros, tenazes, estavam os lusitanos. E esses, sim, são os nossos mais antigos parentes.
Considerados pelos romanos como um ramo dos celtibérios, os lusitanos são hoje vistos mais como celtas iberizados. Viviam naquilo que é hoje o território de Portugal, com uma fronteira sul que estava bem definida ao longo da linha do Tejo, ao ocidente do Oceano Atlântico, ao oriente estendia-se o seu território até aos contrafortes da Serra de Gredos, mas para norte a fronteira não estava muito bem definida. Há quem a marque ao longo da linha do Douro, há quem a leve quase até ao Cantábrico. Neste território, os lusitanos viviam divididos em 30 tribos e foram os mais avessos à entrada do domínio romano na Península Ibérica. Eram um povo de pastores, mas também um povo de guerreiros. O seu sentimento de independência era extremamente forte. Estes lusitanos eram extremamente frugais, praticamente não comiam carne e pouco vinho bebiam. Bebiam, sim, uma espécie de cerveja. Comiam pão de bolota moído, portanto, pouco trigo plantavam. Eram muito dados às atividades físicas. Eram grandes atiradores de arco, ótimos esgrimistas de espada curta e lança, peritos no combate corpo a corpo. E o que desfaz um pouco a ideia de que eles eram montanheses é que estavam habituados ao combate e eram especialistas no combate montado e em espaços muito abertos. É engraçado que, vivendo aqui junto do Atlântico, não eram um povo ribeirinho. Eles não usavam o salmarinho, usavam a salgema. E, praticamente, a sua rudeza levava-os a viver nos pontos importantes, em pequenas aldeias fortificadas, a que chamavam os castros. De uma forma geral, elegiam os seus chefes entre os melhores guerreiros. E distinguiam-se os chefes dos demais membros da tribo, porque usavam nos braços umas argolas, a que os romanos chamavam vírias. Daí, aos chefes lusitanos, de uma forma geral, eles chamarem os viriatos. Dentre os viriatos, houve um que se destacou, e destacou-se à roda do ano 150, 148 a.C. Foi o homem que conseguiu fazer frente a Roma, ganhar contra Roma e procurar uma aliança dos demais povos peninsulares contra a ocupação romana. A ocupação romana começou à volta de 219 a.C. e vem na sequência das guerras púnicas. É sabido hoje que tropas lusitanas estiveram no exército de Aníbal Barca na Batalha de Trébia e que o acompanharam na invasão de Itália. Inicialmente, os romanos na península tinham tido uma entrada relativamente pacífica e tinham conseguido, através da negociação, da aceitação do comércio, de uma captação cultural, tinham conseguido, de uma forma relativamente pacífica, entrar junto de grande parte dos povos da península, sobretudo daqueles da fachada mediterrânica. Mas com os lusitanos as coisas foram diferentes. Aí, 50 anos antes de aparecer Viriato,
destacam os romanos dois líderes lusitanos. Um foi Púnicos, outro foi Césaros, contra quem os romanos tiveram que travar grandes combates. Vinha-lhes daqui a fama de guerrilheiros, porque em caso de derrota refugiavam-se nas montanhas, no território de Portugal, sobretudo na Serra da Estrela, onde eram temíveis na guerra de guerrilha. A primeira ação de Roma, que consegue congregar muitas das vontades das 30 tribos dos lusitanos, deveu-se ao pretor Sérvio Sulpício Galba. Sérvio Sulpício Galba, curiosamente, foi o homem que no Senado disse que aqui nos confins da península havia um povo que não se governava nem se deixava governar. E que esse povo eram os lusitanos. Sérvio Sulpício Galba conseguiu, até certo ponto, controlar a situação militar com as tribos lusitanas e ofereceu-lhes um acordo de paz. Os lusitanos teriam que se dividir em 3 agrupamentos, que seriam reunidos em 3 locais distintos, entregariam as suas armas e as melhores terras ser-lhes iam entregues para eles se deixarem daquela vida, segundo Galba, de banditismo e latrocínio em que andavam envolvidos. Assim que os apanhou, foi um massacre. E desse massacre salvou-se o tal Viriato, que iria passar à história como o grande líder dos lusitanos. Começou por revoltar as tribos que estavam na margem direita do Tejo, que se estendiam até ao chão sagrado da Serra da Lua, que é a Serra de Sintra. É curioso aqui acrescentar que os lusitanos eram politeístas, mas tinham um deus superior que era Endovélico. Precisamente o santuário de Endovélico era na Serra da Lua, na Serra de Sintra. A revolta das tribos dirigidas por Viriato foi um sursum corda para os lusitanos. Viriato era um guerreiro de tal forma excepcional que os romanos chamaram-lhe o Aníbal Bárbaro. Tinha diferentes formas de combater. Tanto podia, dentro de uma clássica maneira de combater dos lusitanos em caso de derrota, recorrer à guerrilha nas regiões mais elevadas, como era um excepcional líder de cavalaria, como usava vários artifícios, digamos, militares para conseguir as suas vitórias. Roma mandou contra ele grandes generais. Um deles, Caio Lélio, foi vencido num grande combate com cavalaria. É engraçado verem que um dos campos de batalha favoritos dos lusitanos era na Bética, na atual Andaluzia, entre Sevilha e Carmona, ali numa zona extremamente aberta, extraordinariamente plana, onde se podem empregar grandes massas de cavalaria. E os lusitanos eram peritos no combate a cavalo. Combatiam 2 homens em cima de cada cavalo. Um era, por assim dizer, o transportador até ao campo de batalha, o outro saltava, armado de espadas ou lanças curtas, e conseguiam, num movimento de vai e vem, desarticular as rígidas formações da legião romana. Foi o que sucedeu com Caio Lélio. Outro grande chefe romano que veio à península foi Caio Nigídio. Para aí houve uma receita diferente. Em Viseu existe a Cova de Viriato, pois nessa Cova de Viriato seria um antigo acampamento romano. Viriato conseguiu desorganizar a defesa do acampamento com touro. Aguilhoou e largou-lhes os touros. Como talvez o grande general que Roma mandou contra Viriato, que foi Quinto Fábio Mácio Emiliano, irmão de Cipião,
foi vencido na Serra da Estrela numa tremenda emboscada montada por Viriato. Fez-se perseguido, os romanos, perseguindo, entraram num daqueles desfiladeiros e os lusitanos fizeram rolar as pedras pelas vertentes dos desfiladeiros e destroçaram as tropas de Emiliano. Depois da sua vitória sobre Quinto Fábio Máximo Emiliano, que foi a mais brilhante de todas as suas campanhas, Viriato venceu ainda Serviliano, mas perante a força de Roma, sobretudo perante a força das legiões de Servílio Cipião e de Marco Pompílio, Viriato teve que assinar a paz. E ao assinar a paz, assinou também a sua sentença de morte. Os romanos compraram 3 dos amigos de Viriato, Audax, Ditalco e Minúcio, que foram os homens que o assassinaram enquanto dormia. Os funerais de Viriato foram extraordinários. Os próprios romanos os descreveram. Incineraram Viriato. Os lusitanos incineravam os seus mortos numa tradição celta. E a Lusitânia caiu praticamente em poder de Roma. Décimo Júnior Bruto entrou pela Lusitânia e chegou até ao rio Lima. A lenda de que ele teria atravessado o Lima, porque o Lima era a barreira para o além de onde ninguém voltava. Décimo Júnior Bruto atravessou o Lima a cavalo sozinho e foi para o outro lado, onde agora dizem que está o Monte de Santa Luzia, ao pé de Viana do Castelo. E daí chamou os seus legionários para se juntarem com ele. Quando, por volta de 80, entre 80 e 70 a.C., em Roma, a guerra civil entre Mário e Sila chegou ao fim com a vitória de Sila, os partidários de Mário fugiram, exilaram-se. E um deles foi Quinto Sertório e veio para a Península Ibérica. E aqui foi convidado pelos lusitanos para seu chefe. E aceitou esse convite na luta contra Sila. Sertório, além de ter sido um grande general, venceu Lúcio Fufídio. É o seu gênio militar que obriga a que Roma enviasse à Península Pompeu. Sertório foi, sobretudo, o primeiro homem que, de uma forma pacífica, conseguiu uma certa romanização dos bárbaros lusitanos. Estabeleceu uma capital política em Évora, a Liberalita Júlia dos romanos. Em Osma, colocou um centro de estudos. Conseguiu mesmo fazer um arremedo de Senado e, aplicando os princípios dos Gracos, procurou conseguir entre os lusitanos uma certa democratização. Foi assassinado por Perpena, o seu lugartenente. Quando Roma não podia com alguém, é claro, mandavam matar, era um dos sistemas que os romanos tinham. E pagavam a peso de ouro o ver-se livres desse inimigo. Depois da morte de Sertório e depois da grande ação militar de Pompeu, as últimas resistências dos lusitanos naquilo que é o território português foram vencidas por Caio Júlio César. Reparem, 2 nomes, talvez os mais sonantes da República Romana. Entre os seus generais, Pompeu e César, vieram aqui para poder dominar os lusitanos. E a última resistência, que naquilo que é o território de Portugal, os lusitanos terão apresentado a Roma, apresentaram-na nas Berlengas. Depois, já em 19 depois de Cristo, a última das últimas resistências foi a do Castro de Medulo, junto do Rio Minho, mas aí já era insignificante a resistência dos lusitanos. Pacificada a península, a Hispânia Ulterior e a Hispânia Citerior, as diferentes províncias, a Tarraconense, a Galécia, a Bética, a Cartaginense e a Lusitânia, que tinham então fronteiras perfeitamente definidas.
A Lusitânia foi dividida em 3 conventos. Era uma organização administrativa de Roma. Um era o convento emeritense, que tinha a capital em Mérida. Outro, o convento pacense, com a capital em Pax Julia, Beja. E outro, o escalabitano, com a capital em Scalabis, que era Santarém. A este escalabitano pertencia Conímbriga. Este final, Conímbriga, briga, tem qualquer coisa muito céltico. Conímbriga era uma cidade que estava a cavaleiro da via que ligava o Licipo, Lisboa, a Bracar Augusta, Braga. E tinha uma extraordinária importância. Aqui perto havia uma cidade muito mais pequenina, que era Iminium. É curioso que hoje Conímbriga está em Condeixa, é onde ela era, mas Coimbra é Iminium, porque com o correr do tempo, num sítio elevado, com boas condições de defesa, com o rio mesmo ao lado, um porto, Coimbra ganhou em importância aquilo que Conímbriga perdeu. E como é que esta Lusitânia estava organizada? Em 45 ou 46 cidades. Estas cidades tinham 5 de colonos romanos. 2 eram famosas. Eram Pax Julia e Scalabis. Tinham uma cidade que tinha um município romano, o Licipo, Lisboa. 3 cidades onde se aplicava a lei do antigo Lácio e que eram Liberalita Júlia, Évora, Mértola e Salácio, que era Alcácer do Sal. A Mértola chamavam Mirtília, parece-me. E tinham depois 36 ou 37 cidades estipendiárias. Não tinham cidades livres. As cidades estipendiárias pagavam tributo. Eram as cidades dos povos que tinham resistido à ocupação romana, que não se tinham entregado pacificamente a Roma. E a existência destas cidades estipendiárias e a não existência de cidades livres demonstram bem até que ponto a resistência dos lusitanos foi para Roma um problema muito difícil de resolver. Com a vitória de Roma, a península foi pacificada, latinizou-se e começou a viver a sua vida como uma província imperial. Assim, acompanhou esse mesmo império na sua glória, na sua tragédia, nas suas vitórias, nas suas derrotas. Assistiu à sua partição entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Viu como o cristianismo iluminava Roma, mas ao mesmo tempo lhe destruía, por assim dizer, a sua força de trabalho, a sua economia no combate que fez à escravatura. E também assistiu à corrupção, ao luxo desmedido, às ambições políticas, aos jogos, aos assassinatos, a tudo aquilo que conduziu, afinal de contas, ao diluir, ao enfraquecer e, por fim, à queda do próprio Império. Em 410, os bárbaros de além Reno e além Danúbio tinham a sua coroa de glória na entrada de Alarico, em Roma, pela Porta Salária, perto das termas de Caracalla, e o saque da grande capital imperial. Depois foi uma enxurrada de povos que entraram em todas as províncias do Império. E aqui em 411, na Península Ibérica,
entraram os alanos, os vândalos e os suevos. De todos eles, só os suevos conseguiram estabelecer alguma estrutura semelhante a um Estado. Estabeleceram um reino que tinha como capital Braga e que abarcava grande parte da Galiza e descia um pouco até sul do Rio Douro, entrando na velha Lusitânia. E consideram muitos historiadores que esta descida além Douro foi um dos primórdios da nacionalidade portuguesa. No entanto, guerreavam-se estes bárbaros entre si. Deixaram a península completamente arrasada. Sobreviveu, no entanto, a instituição religiosa. A Igreja sobreviveu com a sua força extraordinária. Ela que tinha toda a Hispânia romana povoada de paróquias, sobreviveu ao impacto dos bárbaros. E tão forte era a sua estrutura, tão forte era a comunicação que tinha com as populações hispano-romanas, que pela sua maior cultura, por outro grau de civilização, assimilaram os próprios suevos. E os suevos latinizaram-se, em certa medida, e cristianizaram-se. E ganhava a Igreja uma força imensa. Em 416, por causa dessas guerras entre os bárbaros, Honório, imperador de Roma, encarregou Ataúlfo, o sucessor de Alarico, de vir reconquistar a península na condição de federado ou aliado. Ataúlfo entrou na península. Rapidamente os visigodos venceram os alanos e os vândalos. E cerca de 554, Atanagildo estabeleceu a sua capital em Toledo. Em 585, venceram os suevos definitivamente. Foi Leovigildo quem venceu os suevos e procurou uma certa identidade para o nascente reino visigótico e quis basear essa identidade no fator religioso. Simplesmente, o cristianismo dos visigodos era ariano e encontrou uma resistência, uma oposição tenaz por parte do catolicismo que vigorava entre os hispano-romanos e mesmo os suevos que tinham sido assimilados. Foi o filho de Leovigildo, Recaredo, quem conseguiu fazer essa identificação através do vetor religioso, ao converter ao catolicismo ele próprio, rei, e os visigodos. E a partir daqui começaram a contar com o completo apoio da Igreja. Igreja que tinha a força que vos disse e que transmitia essa força às paróquias através de reuniões de bispos, que eram chamados os concílios, que eram umas verdadeiras assembleias legislativas. Dali saíam todas as normas de caráter religioso e de caráter político que eram transmitidas às populações. Em 633, depois do quarto concílio de Toledo, a nobreza palatina começou a ter assento nesses concílios e, portanto, alargava-se a participação ao escalão, digamos, mais alto da sociedade visigótica. E este escalão mais alto da sociedade visigótica, juntamente com o clero, começaram a constituir nestas assembleias aquilo que nós podemos considerar quase que os primórdios das cortes. Estes primórdios das cortes faziam a aplicação, digamos, de dois códigos. Os códigos que regiam a população que então habitava a península. Um código estava dirigido aos hispano-romanos. Era o Código de Alarico II. Outro código estava dirigido aos visigodos. Era o Código de Eurico. Leovigildo conseguiu que a parte judicial deste código se unisse, aplicando a todos os vassalos as mesmas normas jurídicas, os mesmos juízes. Mas é com Recesvinto, já no século VII, que se cria um código único para todos os habitantes da península, fossem eles hispano-romanos ou visigodos. Esse código foi o Liber Judiciorum, a que nós, que o tivemos durante muito tempo como nosso código, chamamos o Fuero Justo. Viviam os visigodos, inicialmente, uma monarquia de tipo profundamente germânico e de caráter eletivo. O rei era eleito pelos chefes dos clãs aristocráticos.
E isto originava que muitas vezes, na altura das eleições, pois houvesse profundas perturbações internas. Leovigildo criou um novo tipo de monarquia, a monarquia hereditária. E, no entanto, esta monarquia hereditária padecia um pouco da falta de legitimidade que lhe dava a eleição do primo inter pares. E assim, os reis visigodos da monarquia hereditária começaram, por assim dizer, a comprar essa legitimidade. Compravam-na junto da grande nobreza, compravam-na junto do clero. E compravam-na mediante a concessão de poder. Esse poder significava o poder dado em terras. E então, a realeza visigoda começou a diluir esse poder. Era um poder que estava atomizado entre os grandes terratenentes, fossem eles da nobreza visigoda e até hispano-romana, que era uma nobreza terratenente e tipicamente militar, porque só os nobres é que podiam usar armas, o clero, que também tinha uma certa pendente militar na sua organização, o senhor das terras, fator de estabilidade, e o grande poder reconhecido por todos, incluído depois pelo povo, na sua maioria hispano-romano, já que os visigodos eram muito poucos e viviam em clãs familiares, e que não tinha direito nenhum. Estão a ver, portanto, aqui a aparecer as três classes que constituíram depois a sociedade medieval: o clero, a nobreza e o povo. Ora bem, este clero e esta nobreza, os seus grandes vultos, constituíam uma espécie de conselho assessor da decisão régia. E esse conselho assessor da decisão régia era chamado a aula régia. E têm aqui outro dos elementos da herança visigótica aos povos que depois se lhe seguiram na ocupação e na história peninsular. Esta aula régia era a antecessora real das cortes. Temos, portanto, uma herança visigótica dada por uma monarquia hereditária, com o poder atomizado, diluído entre uma grande nobreza e um clero poderosíssimo, um povo que não tinha direito nenhum e trabalhava, a realeza assessorada pela aula régia, que eram as cortes, por assim dizer. Bom, esta instabilidade que se criava, porque ao atomizar o poder criou-se a instabilidade dos nobres e do clero entre si chocarem por privilégios e por quererem muitas vezes derrubar a própria monarquia, derrubar a própria dinastia que reinava, e isso sucedeu no século VII ao ponto de haver inúmeros regicídios, numa época que ficou conhecida pelo nome de Morbus Gotorum. Esta instabilidade tinha fatalmente que se refletir na vida e na duração do próprio Império Visigótico. Escolhemos para falar do Império Visigótico precisamente aqui, a Capela de São Frutuoso de Montélio, porque é uma das poucas relíquias que restam em território português da presença dos visigodos. Essa presença que foi apagada quando, sucedendo a Vamba, subiu ao trono Witiza. E das lutas precisamente que se travavam entre muitas vezes o rei e a nobreza, e entre a nobreza entre si. E neste caso foi entre o rei e a nobreza, que aqui tinha como, digamos, quase representante a nobre família de Rodrigo e o próprio clero, dividido, tentando também ganhar cada vez mais força e mais prestígio. Foi neste verdadeiro cadinho, nesta convulsão que sucedeu com a subida de Witiza ao trono, que radica a invasão do Império Visigótico vinda dos seus vizinhos do Norte da África. Os primeiros relatos que nós temos da chamada campanha do Guadalete vêm na crónica Silêncio e na crónica Rotense. Referem os agravos que Witiza, rei dos visigodos, fez à estirpe de Rodrigo. E Rodrigo foi quem lhe sucedeu no trono.
derrubou Vitiza, prendeu, mandou-lhe arrancar os olhos. Era uma prática que os visigodos tinham nestas ocasiões. Perseguiu os filhos, a nobreza sua amiga, ao ponto dos filhos de Vitiza e os nobres que se opunham a Rodrigo pedirem o apoio dos muçulmanos do outro lado do estreito. Governava aí a cidade de Ceuta o conde Julião. E o conde Julião também tinha grandes razões de queixa de Rodrigo, que tinha violado uma filha e não tinha querido casar com ela. Portanto, quer de um lado, quer do outro do estreito, havia um grande ódio e uma grande vontade de derrubar Rodrigo. E essa vontade vinha ao encontro da vontade dos muçulmanos, que havia muito tempo sonhavam com conquistar o Andaluz, que era a maneira como eles chamavam a Península Ibérica, o Andaluz. Era então governador Musa ibn Nusair, era o governador árabe do norte da África. Tinha durado, pois desde o início da pregação de Maomé na Península Arábica até ao século VIII, 80 anos, foi quanto levou aos muçulmanos para se estenderem até à costa atlântica do Atlas marroquino. E os revoltosos contra Rodrigo pediram a intervenção de Musa no Andaluz. Assim, em julho de 710, a primeira expedição de guerreiros muçulmanos contra Algeciras que saquearam acabou num reconhecimento da região para uma invasão de maior dimensão. E essa invasão teve lugar também em julho de 711 e foi comandada por Tariq ibn Ziyad. A esquadra de Tariq passou o estreito, desembarcou em Algeciras, as forças concentraram-se no Calpe. A partir daí passou a chamar-se Gibraltar, Gerb al-Tariq, o rochedo de Tariq, e marcharam contra as forças de Rodrigo. Os visigodos e os muçulmanos focaram nas margens do rio Guadalete. Este rio Guadalete que aqui passa. E nem a crónica silense nem a crónica rotense dão com certeza histórica o local da batalha. Calculam os historiadores que ela se tenha travado a algures entre Medina Sidónia e Puerto de Santa Maria, aqui na zona onde nos encontramos. E essa batalha foi uma batalha que durou, a campanha, durou 8 dias. E segundo a crónica silense, na batalha decisiva, no auge da refrega, as forças visigodas que eram comandadas pelos filhos de Vitiza e pelo bispo Opas viraram-se contra Rodrigo. Portanto, foi uma ação conjunta dos muçulmanos de Tariq e dos próprios visigodos revoltados contra Rodrigo que levaram à derrota visigoda na Batalha de Guadalete. Não se sabe do destino de Rodrigo, mas segundo a crónica rotense, teria sido, muito depois, século XI, localizado o túmulo de Rodrigo em Viseu. Ora, depois da Batalha de Guadalete, a ocupação da península, a ocupação do Andaluz, pelos muçulmanos foi muito rápida. Em 719, eles praticamente dominavam toda a Península Ibérica. E entusiasmados com esta vitória, invadiram a Gália. E em 732 foram derrotados por Carlos Martel na Batalha de Poitiers e regressaram ao seu Andaluz, à Península. E o Andaluz passou a constituir uma província pertencente ao Califado de Damasco. Ora, quando as lutas internas do Califado de Damasco atingiram o auge, o derrubo da dinastia Omeia, subiu ao poder a dinastia dos Abássidas e a capital mudou de Damasco para Bagdá, na península, o último dos Omeias, Abdurrahman I, pois proclamou o Emirato Independente do Andaluz. Com o andar do tempo, em 929, Abdurrahman III declarou
o Califado de Córdoba. Um califado glorioso, um dos mais gloriosos do mundo islâmico em toda a sua história. E este califado durou até que as disenções internas o cindiram nos reinos de taifas. Ora bem, logo a seguir à derrota de Poitiers, segundo uns, ainda um pouco antes da derrota de Poitiers, segundo outros, existia nessa parte do andaluz que não estava sujeita à força da islamização. A islamização, aqui como um pequeno detalhe, a islamização foi geralmente pacífica, porque para aqueles que aceitavam o domínio muçulmano, os muçulmanos eram muito brandos, respeitavam-lhes a religião, as instituições, as tradições e, portanto, essa islamização não foi violenta. Mas na zona do Cantábrico e em alguns vales pirinaicos reuniram-se grupos de resistência hispano-romano-godos e o mais importante deste grupo de resistência tinha a sua capital em Cangas de Onis. E aí se terá formado o núcleo fundador do Reino das Astúrias. E o primeiro rei desse Reino das Astúrias foi Pelágio. Ora, também segundo a crónica rutense e a crónica silense, aí entre 718 e 740, eles não dão bem uma data certa, os muçulmanos de Abdulaziz terão atacado essa resistência de Pelágio. Travou-se, então, uma das batalhas lendárias da história da Península. Foi a Batalha de Covadonga, que terminou com uma grande vitória de Pelágio e dizem por intervenção divina, uma vez que os hispanogodos estavam numa escarpa de uma montanha, metidos nessa escarpa, e os muçulmanos, atacando de baixo para cima, lançavam os seus projéteis e os projéteis iam cair em cima dos muçulmanos. Este milagre era o milagre da força da gravidade. Mas a verdade é que os muçulmanos de Abdulaziz foram derrotados em Covadonga. E essa batalha de Covadonga é aquela que inicia a reconquista cristã da Península. Vencedor em Covadonga, Pelágio iniciou a monarquia asturiana. A minúscula monarquia cristã das Astúrias, herdeira das tradições e das leis visigóticas. E Pelágio levou-a mesmo até às suas origens, ao reinstaurar o caráter eletivo da realeza. A ele sucedeu Fafila, e a Fafila um homem extraordinário. Sucedeu-lhe um homem verdadeiramente extraordinário, que foi Afonso I. Afonso I foi o verdadeiro reiniciador, o verdadeiro iniciador da reconquista cristã. Foi ele quem começou a fazer profundas incursões no território muçulmano. A Afonso I sucedeu Fruela I, o homem que alargou a monarquia asturiana sobre o território dos Vasconcelos e que fundou o Burgo de Oviedo. E a monarquia asturiana passou a ter o nome de Monarquia de Oviedo. É mais ou menos por esta altura que no andaluz sucedem os confrontos civis, que são o reflexo das lutas entre omeias e abássidas que levaram
ao Califado de Córdoba. E neste tempo, uma série de obscuros monarcas reinam em Oviedo, mas vão alargando o território cristão. Temos Bermudo I, Ordonho I, Afonso II e, sobretudo, Afonso III, a quem chamaram o Grande. O homem que leva as fronteiras do Reino de Leão até ao Douro. Quando ele morre em 910, é aí que estão as fronteiras do Reino Cristão, no Douro. E é curioso que depois dele sucedem uma série de pequenas guerras entre os cristãos, mas essas pequenas guerras enfraquecem-nos, e enfraquecem-nos de tal maneira, e são de tal forma um convite aos muçulmanos, que o grande general do Califado, o último grande general do Califado, Almansor, consegue empurrar a fronteira cristã praticamente até às faldas das Astúrias. É o último grande general, o último grande vulto do Califado, porque a partir dele o Califado vai se cindir, vai se estilhaçar nos reinos das taifas. Ora, aproveitando esse estilhaçar dos reinos das taifas, há um monarca cristão que se destaca de todos os outros que reinaram até agora no Reino de Leão. É Sancho de Navarra. Sancho de Navarra consegue uma homogeneidade de esforços dos reinos cristãos e vem novamente até o Douro. É um homem de uma extraordinária personalidade, é um grande chefe militar e legou à cristandade um filho magnífico, Fernando I, a quem chamaram o Magno. E é Fernando I que sobe ao trono por volta de 1037, na altura em que o califado se estilhaçou, pois, como vos disse, está absolutamente envolvido em grandes guerras entre os reis das taifas, que Fernando o Magno decide, com base no território da Galiza, no riquíssimo então território da Galiza, lançar a sua grande ofensiva da Reconquista. Uma grande ofensiva que se vai produzir em 3 faixas. A faixa central de Castela, com a linha de partida, digamos, na região de Zamora. A oriente, a faixa de Navarra, que vem desde os Pirineus Vascos e se dirige na direção do Mediterrâneo. E a ocidente, a faixa de Leão. A faixa de Leão que é a verdadeira alavanca de manobra de Fernando Magno. O facto de ele ter tomado como base logística a Galiza vem um bocado contrariar, para não dizer que, sob um ponto de vista militar, contrariar frontalmente a tão falada teoria do armamento. Vários autores, o professor Veríssimo Serrão, o professor Saraiva, o professor Matoso, ultimamente a têm combatido. A teoria do armamento assentava no seguinte: quando Afonso I lançou as suas grandes incursões, teria, depois de vencer os muçulmanos, agarrado na população que tinha ficado na terra e tê-la ia levado para as Astúrias com ele. Essa população que ficava era, na sua maioria, população moçárabe, ou seja, hispano-romano-godos, cristãos que tinham aceite a lei, as tradições, os costumes dos muçulmanos, mantendo a sua religião, o que era respeitado por eles. Ora, se isto fosse assim, eu penso que não seria possível que a Galiza, em 1037, 1055, servisse o rico território da Galiza, que nós sabemos ter sido um dos campos de batalha mais sangrentos do início da Reconquista, que esta Galiza servisse como base logística para o lançamento das operações de reconquista de Fernando Magno. Mas nós sabemos que nesses territórios que eram reconquistados pelos cristãos e abandonados pelos muçulmanos, chamavam-lhes as presúrias. Normalmente eram entregues a um senhor, que até podia ter sido o seu conquistador pela força das armas, para que o recuperasse, repovoasse e voltasse a amanhar a terra, para que a terra produzisse, para que não fosse uma terra de matagal, não se tornasse num matagal. Como muito bem dizem, e é um ditado popular que um grande autor do momento o emprega numa sua obra, entre mortos e feridos alguém havia de escapar. E realmente eram esses moçárabes que ficavam agarrados à terra e que eram protegidos
pelo senhor a quem a terra era entregue. Ora, nesta Galiza que ia servir de base de partida a Fernando Magno, existia desde tempos imemoriais uma pequena póvoa que estava na foz do Rio Douro, a que os romanos já chamavam Portus Cale, a que no tempo de Almansor os muçulmanos chamavam Bordcal, e que foi em 864, mais ou menos, reconquistada e entregue sob o governo, a presúria de Portugal, sob o governo do conde Vímara Pérez. Esse coração, esse embrião do Portugal onde nascemos, começou aqui, precisamente aqui, nas margens do Douro. E é comemorado lá em cima, ao pé da Sé, pela estátua a Vímara Pérez. Não quer dizer que Vímara Pérez tivesse encontrado esta zona armada, certamente não a encontrou. Apoiou e defendeu aqueles que aqui ficaram. E eu estou absolutamente convencido que aqueles que aqui ficaram eram precisamente a população hispano-romano-goda que recebia de braços abertos a reconquista cristã. Vímara Pérez fundou uma grande família. Uma família que teve, tempos depois, na Condessa Mumadona Dias, um dos seus esteios fundamentais. A Condessa Mumadona Dias, por volta de 959, fundou em Guimarães o Castelo de São Mamede e o Mosteiro de São Mamede, que estavam ligados por uma estrada, que é hoje uma das ruas de Guimarães, do velho Guimarães histórico. Aqui, diz-se, nasceu Portugal. Mas nasceu dessa terra vimaranense, desta terra do Porto, a terra do Porto. É curioso, a terra que se estendia desde o Rio Minho até um pouco além do Vale do Douro. A terra Portucalis, a terra do Porto de que foi pressor Vímara Pérez e que em 1055, 1056 era o limite da base logística de Fernando Magno. Lançou-se Fernando Magno, partindo de Zamora, na faixa central, à conquista da linha do Mondego. Queria puxar para sul a fronteira da cristandade. Apanhou Tarouca, Viseu, Lamego e, no início de 1063 ou 1064, recebeu a visita do poderoso senhor de Tentugal, um moçárabe chamado Segenando. Esse poderoso senhor de Tentugal vinha convidá-lo a conquistar Coimbra. Essa terra que já tinha sido dominada pelos cristãos, conquistada e perdida naquele vai e vem das operações da Reconquista, que eu tanto assemelho às ondas do mar a bater na praia. Pois este conde Segenando, este moçárabe, um homem inteligentíssimo, tinha sido vizir, ministro, no divã do rei da taifa de Sevilha. Este homem convenceu Fernando Magno a conquistar a chave da linha do Mondego, Coimbra. Essa Emínio dos romanos, que se tinha tornado na chave da linha do Mondego, substituindo a Conímbriga, a Condeixa, onde nós estivemos há pouco tempo, que, por ser um porto, dominando a circulação fluvial no Mondego, tinha assumido uma característica estratégica extraordinariamente importante. Dizem que Coimbra caiu em poder dos cristãos no dia 25 de julho de 1064 e que imediatamente, Fernando Magno formou com ela uma terra, a zona de Coimbra do Mondego até ao Douro, terra essa que deu ao governo do conde Segenando, a terra de Coimbra. Como vos disse, a norte do Mondego e até ao Minho era a terra do Porto, onde na zona de Guimarães
A família de Momadona evoluiu. Momadona, quando fundou o castelo e o mosteiro, já era viúva do conde Hermenegildo Gonçalves. E a família de Momadona evoluiu para se tornar na família Mendes, uma família de grandes tradições na história do condado portucalense e apoiantes confessos de Dom Afonso Henriques. Pois bem, eles eram também muito ligados à coroa de Leão, tinham um grande poder político, sucediam-se hereditariamente na chefia do condado e eram quase independentes. Há também autores que consideram esta âncora de Portugal como uma das razões da independência, do espírito de independência dos portucalenses. Com a terra do Porto, que estava então entregue a Múnio Hermiges, e a terra de Coimbra, entregue ao conde Segisnando, Fernando Magno formou a terra portucalense. Corria o ano de 1064 e estavam lançadas as raízes do nosso querido Portugal. A morte de Fernando Magno em 1065 e as disposições do seu testamento levaram ao desmembrar da poderosa monarquia castelhano-leonesa entre os herdeiros do grande imperador das Espanhas. Assim, a Sancho II correspondeu Castela, a Afonso VI correspondeu Leão, às filhas Urraca e Elvira corresponderam Zamora e Toro, e ao filho mais novo, Garcia, correspondeu a Galiza. A Galiza, agora tornada em reino e acrescentada da terra portucalense. Durou pouco a concórdia entre os herdeiros de Fernando Magno e, logo em 1070, Sancho II procurou, numa violenta guerra intestina, reunir novamente as diferentes partes do império do seu pai. Em 1072, durante o cerco de Zamora, que foi brilhantemente defendida por Dona Urraca, Sancho II foi morto numa sortida dos sitiados e imediatamente Afonso VI, que se encontrava refugiado junto dos mouros em Toledo, apareceu para tomar conta dos tronos de Leão e Castela, uma vez que Sancho II tinha morrido sem herdeiros. Restava-lhe agora Garcia. E contra Garcia se voltou Afonso VI. Venceu, prendeu-o no Castelo de Luna e reconstituiu o Império das Espanhas sob o seu comando político e comando militar. É curioso quando se fala de Garcia e do reino da Galiza, porque em 1071, num combate que não está muito bem definido, vive no meio do nevoeiro da história, os barões de Entredor e Minho, chefiados pelo conde Nuno Menendez, que era da família de Momadona Dias, foram vencidos em Pedroso, nas margens do Cávado, num combate que é considerado por muitos historiadores como o primeiro grito da revolta dos barões de Entredor e Minho. E esse nebuloso combate pode-se considerar, por assim dizer, o arranque da história militar de Portugal. Mas, regressando a Afonso VI, à sua governação civil e militar, em 1085 lançou-se ele na grande aventura de continuar a reconquista cristã. E
com um grande exército, meticulosamente, criteriosamente preparado, através de uma proclamação à cristandade. Um exército que reunia castelhanos, leoneses, galegos, aragoneses, italianos, alemães, franceses, foi conquistar a cidade de Toledo. E em 1085 cai Toledo em poder da cristandade e transforma-se no centro da Reconquista. Foi por esta altura que entre os cavaleiros franceses que vieram apoiar Afonso VI, se diz que veio Dom Raimundo de Borgonha. Dom Raimundo de Borgonha, que era sobrinho do grande abade dos abades, Hugo de Cluny, um amigo muito chegado de Afonso VI. Ora, a seguir à sua vitória de Toledo, Afonso VI lançou a Reconquista em duas direções. Uma em direção a Valência, comandada por Álvaro Fanhas, e outra em direção a Sevilha, comandada por ele próprio. Os divididos reinos das taifas, que se guerreavam entre si a todo o momento, uniram-se face ao inimigo comum e pediram a intervenção dos almorávidas do norte da África. E os almorávidas vieram em socorro dos mouros do Andaluz. Vinham comandados por um grande general, um dos grandes generais sarracenos de toda a sua história militar, Yusuf ibn Tashfin. Quando Afonso VI soube que o Tashfin preparava a invasão da península para vir ao Andaluz apoiar os reinos das taifas, mandou fazer um pregão por toda a cristandade, pedindo reforços para a Reconquista. E é então que vem para Portugal Dom Henrique de Borgonha, o quarto filho dos duques de Borgonha, bisneto de Roberto II de França e primo, embora num grau afastado, de Dom Raimundo, que já aqui se encontrava. Organizou-se um grande exército comandado por Afonso VI. Foi contra a invasão almorávida do Tashfin. Mas em 25 de outubro de 1086, nos campos de Zalaca, cerca de Badajoz, o exército cristão foi completamente trucidado. Foi uma derrota clamorosa às mãos do Tashfin. Aliás, primorosamente descrita por Alexandre Herculano. Com esta derrota, tudo parecia que os almorávidas iriam entrar pela zona reconquistada. Mas não. Curiosamente, só fizeram duas investidas. Uma do Sair sobre a Galiza e outra de Almutamide sobre Castela Nova. Assim, porque não exploraram o seu sucesso de Zalaca, imediatamente sofreram, como sempre vos disse, as ondas que chegam à praia vão e vêm da Reconquista cristã. Imediatamente, em 1087, já estava novamente Afonso VI a caminho da Reconquista e cercava Badajoz. Por esta altura, começa-se a falar na corte de Afonso VI destes dois cavaleiros borgonhões, Dom Raimundo e Dom Henrique. As descrições que existem deles são curiosas. A um Dom Raimundo político, cortesão, fraquíssimo militar, era uma nulidade para comandar tropas, opunha-se um Dom Henrique, que era um homem de grande iniciativa, valente como um leão, um homem capaz de levar atrás de si a hoste real, se tal fosse necessário, mas um grande ambicioso e um homem com muito poucos escrúpulos. Pois, perante estes dois condes, Afonso VI sentia-se apoiado de uma maneira e de outra, numa altura em que a ameaça almorávida se esbatia um bocadinho por causa das questiúnculas que existiam a nível do interior
do andaluz muçulmano. É que os almorávidas, que vieram socorrer os reinos das taifas, acabaram por os querer conquistar. E, sobretudo na nossa faixa ocidental, na zona do Garbe, eles lançaram-se contra as três províncias que o constituíam. O Alfogar, que é o Algarve atual, o Alcácer, que é o Alentejo, e Belata, que é parte da Extremadura e parte do Ribatejo, e estabeleceram como linha de fronteira com a cristandade a linha do Tejo, com as praças de Santarém, Lisboa, Alcácer, Sintra, Almada, Palmela. Eles ali estavam defendendo toda a zona conquistada pelo Sair, porque foi o grande motor desta conquista almorávida, e o território cristão. Por esta altura, por intervenção de Dona Constança, rainha de Leão e Castela, que era parente dos dois condes, Dom Raimundo de Borgonha casou com Dona Urraca, que era a filha legítima de Afonso VI e Dona Constança. Uma vez que o coração de Afonso VI estava preso ao filho que tinha da linda moura Zaida, que era filha do rei de Sevilha e para quem Afonso VI queria deixar o seu império. Este jovem infante, Dom Sancho. Mas para compensar Dona Urraca, resolveu Afonso VI refazer o reino da Galiza. Foi por volta de 1091 que morreu o conde Segenano de Coimbra, que tinha estado com Afonso VI na Batalha de Zalaca. E, imediatamente, Afonso VI refez as terras que constituíam a parte a sul do Minho do seu império. Criou um condado em Coimbra, que deu a Martim Muniz, um condado em Aroca, que deu a Múnio Beniegas, e um condado no Porto, que deu a Dom Henrique de Borgonha. Com estas três terras ou condados, junto com a Galiza, formava o reino da Galiza, destinado a compensar, de algum modo, Dona Urraca pelo seu sonho de fazer do infante Dom Sancho o seu sucessor, imperador das Espanhas. Mas mais, quis alargar a fronteira para sul até à linha do Tejo, que era o seu sonho. O sonho de Afonso VI, o sonho estratégico, era estabelecer na linha do Tejo a fronteira sul da Galiza. A Galiza estendia-se do Cantábrico ao Mondego, isto desde 1064. Aproveitando então as discórdias e as lutas que existiam no Garbe, entre os almorávidas e os mouros daquela região, e que enfraquecia profundamente a defesa dos sarracenos, Afonso VI resolveu lançar um grande fossado que empurrasse definitivamente a sua fronteira para a linha do Tejo. E, atacando de surpresa para sul, pôs cerca a Santarém. Rendeu-se Santarém, com Santarém renderam-se Lisboa e Sintra, depois Almada, e estabeleceu Afonso VI a linha do Tejo como fronteira sul do reino da Galiza. Criou ali um condado, o condado de Santarém, e entregou-o a um dos seus homens de grande confiança, um dos grandes senhores de Entre Douro e Minho, Soeiro Mendes da Maia. Formavam-se então, com as terras ou condados de Porto, Coimbra, Aroca e Santarém, mais aquilo que é hoje a Galiza e os condados que lá existiam, um reino que iria ser a compensação, como vos disse, do império de Afonso VI para Sancho. E, portanto, este reino destinado a Dona Urraca. E ele entregou, como um vice-reino, quase independente, o governo deste território.
do Cantábrico até ao Tejo, a Dom Raimundo de Borgonha. Bom, mas voltou a sair. E voltou a sair e apanhou Lisboa e apanhou Sintra. E cercou Santarém. E imediatamente, para reconquistar a linha do Tejo, uma poderosa hoste comandada por Dom Raimundo de Borgonha, onde ia um troço de tropas do Condado do Porto, comandadas por Dom Henrique, que então tinha casado com a filha bastarda de Afonso VI e da Muniones, Ximena Núñez, ou Muniones, que se chamava Dona Teresa ou Dona Tareja. Com essa força veio Dom Raimundo de Borgonha para repor a fronteira na linha do Tejo. Por questões de caráter tático, o Sair levantou o cerco de Santarém, na altura em que as tropas cristãs entraram pela zona do Garbo dentro e vieram acampar sob os muros de Lisboa. Mas o Sair regressou a Lisboa e a derrota de Dom Raimundo foi total. A sua inépcia como comandante foi completa e destacou-se a cobrir a retirada daquele desastre Dom Henrique de Borgonha. Dom Henrique destacou-se nesse comando e protegeu a retirada dos cristãos para lá da linha do Mondego. Foi uma ação definitiva para a ideia que Afonso VI já tinha daquilo com que podia contar por parte de Dom Raimundo. Ou seja, nada. E então resolveu dividir o que tinha planeado para Dona Urraca em 2 condados. O condado da Galiza, além Minho, seria governado por Dom Raimundo. O condado portucalense, Aquém Minho, seria governado por Dom Henrique e Dona Teresa. Tinham o senhorio militar, administrativo, judicial, por vínculo feudal, hereditário, desse território, que se estendia do Rio Minho até ao Tejo. Nascia, portanto, como um tampão militar na faixa ocidental do Império de Afonso VI, o Condado Portucalense. E estávamos nós em 1096, 1097. Bom, nesta altura acontecem várias situações que vão precipitar muitos acontecimentos. Uma das situações, talvez a mais, aquela que mais feriu Afonso VI, foi a morte do infante Dom Sancho na Batalha de Úcledes. Com a morte do infante Dom Sancho na Batalha de Úcledes, Afonso VI levou uma tremenda machadada no seu ânimo. Já velho, foi o fim, praticamente, da sua vida. Outra foi que, na sua ambição, o Conde Dom Henrique, como se intitulava a si próprio, o Conde Dom Henrique, lançou-se com tropas que lhe foram entregues pelo sogro na expulsão dos mouros da zona de Ciudad Real e perde a Batalha de Malagón. E ao perder essa batalha e para se redimir, decidiu ir para a cruzada. Será que ele terá ido para uma cruzada? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Há quem diga que ele foi com o bispo de Coimbra a Roma para conseguir que se restaurasse a sede de Braga com Dom Paio Mendes,
O poder da Igreja era tanto que a restauração da sede de Braga podia ser uma alavanca para a autonomia do Condado de Portucalense. E que aí, se esta é realmente a verdade histórica, estaria apoiado por Dom Raimundo. Porque Dom Raimundo queria disputar a sucessão, apoiado pela Igreja e apoiado por muitos barões castelhanos e galegos, a sucessão de Afonso VI. E precisava de força para que não subisse ao trono por morte de Afonso VI o infante Dom Sancho, mas ele, Dom Raimundo. E, inclusivamente, dizem que levou o arcebispo de Toledo a apoiar a pretensão para a restauração da sede de Braga e mais, a troco do apoio militar portucalense, daria a Dom Henrique, ou Toledo, ou a Galiza. Mas, como vos disse, a morte do infante Dom Sancho na Batalha de Úcleos veio alterar completamente este jogo estratégico. E para piorar ainda mais as coisas, morre também Dom Raimundo de Borgonha. E fica Dom Henrique, por assim dizer, como a primeira espada, a primeira cabeça, com prestígio militar para manter a unidade imperial. Com a ambição também da sua mulher, que era uma ambiciosa, uma mulher sagaz, inteligentíssima, Dona Tareja, ele fez a corte ao sogro, que estava muito mal, muito vencido, muito derrotado. E foi à Astorga e encontrou o moribundo. E a ideia dele era, dado que o filho único do casal, Dom Raimundo de Borgonha, Dona Urraca, o infante Afonso Raimundos, tinha apenas 4 anos, era ele ficar com a coroa imperial. Pois bem, a ideia do monarca castelhano e leonês era outra. Deixava os seus estados a Dona Urraca, menos a Galiza, que seria para Afonso Raimundos. E tudo isto com uma condição: Dona Urraca casar novamente. Em 1091, Afonso VI morre em Astorga. Ora, a decisão de Afonso VI deixou revoltado o conde Dom Henrique, porque via-se na situação do como conde portucalense ficar na vassalagem de uma criança ou de uma mulher a quem não reconhecia capacidade para manter a unidade do Império, mas também preocupou muito os barões galegos, castelhanos e leoneses, que exigiram que Dona Urraca casasse, muito contra a vontade dela, com Afonso de Aragão, o batalhador. E a primeira coisa que Afonso de Aragão fez foi substituir os alcaides dos castelos, das terras da mulher, por alcaides da sua confiança. E isto revoltou os grandes senhores vassalos de Dona Urraca. E entre eles, um poderoso, rico homem galego, Pedro Froilás de Trava, que era o aio de Dom Afonso Raimundos, e que, agarrando no pendão da revolta, saiu a exigir os estados de Afonso VI para o pequenino infante. A Igreja apoiava também o movimento dos senhores da Galiza, de Leão e de Castela. Igreja que era, por assim dizer, liderada por Diogo Gelmires, o arcebispo de Compostela. E apoiava porque Dona Urraca tinha pedido o divórcio de Dom Afonso de Aragão. Dom Henrique, nas suas terras, aproveitou o dissídio entre os parentes de quem era vassalo e procurou alargar o seu condado. E fê-lo, ora apoiando Dona Urraca, ora apoiando Afonso de Aragão, metendo-se em todas as pelejas, metendo-se em todas as questões e lá ia vivendo naquele turbilhão em que se estava a tornar o antigo Império de Afonso VI. É curioso que os almorávidas
não aproveitaram imediatamente este dissídio, mas pouco depois vieram à linha do Tejo novamente e, apesar da heroica resistência de Soeiro Mendes, reconquistaram Santarém. E a linha do Tejo passou a constituir não uma fronteira dominada pelos cristãos, mas uma fronteira dominada pelos almorávidas. E, portanto, uma base de partida para um avanço até ao Mondego. Nestas lutas entre Dona Urraca e Afonso de Aragão, Afonso de Aragão foi cercar a Astorga e Dona Urraca, com o apoio de Dom Henrique e de Dona Teresa, cercou Penafiel. E caiu Penafiel. E Dona Teresa convenceu o marido a pedir a Dona Urraca a partilha do Império, uma vez que não queria de forma nenhuma que os barões portucalenses chamassem rainha à irmã. Dona Teresa era o motor quase da vontade de Dom Henrique. E Dona Urraca, prometendo que fazia partilhas, rompendo as promessas, prometendo que dava a Dom Henrique Zamora, Toro, Salamanca, Valladolid, lá ia enganando o velho conde portucalense, que morreu sem ter recebido nada daquilo que a cunhada lhe prometera em 1112. Por direito feudal, sucedeu-lhe o seu filho, muito pequenino, filho varão, Dom Afonso Henriques, que, segundo uns autores, nasceu em Guimarães, segundo outros, nasceu em Viseu, ainda segundo outros, nasceu em Coimbra, e os anos então de nascimento também não concordam uns com os outros, 1108, 1109, 1111. A verdade é que reza a lenda que nasceu aqui, em Guimarães, e que foi aqui batizado também em Guimarães. De pequenino, Dom Afonso Henriques era doente, era fraquinho das pernas, dizem os cronistas. E o seu aio, o senhor de Ribacoa, Egas Muniz, tê-lo-ia levado em peregrinação a Santa Maria de Carquer e que se teria dado um milagre, que ele teria voltado curado. Bom, é a lenda. A verdade histórica é que Dom Afonso Henriques cresceu um atleta agigantado, educado primorosamente por Egas Muniz, o senhor de Ribacoa. Mas enquanto pequenino, tomou conta do condado em nome do filho, Dona Tareja, a condessa portucalense, que imediatamente, confiada que estava na força dos seus barões, no espírito que já começava a existir de unidade, de identidade dentro das fronteiras do condado, pois Dona Tareja tomou, diz muita gente que abusivamente, o título de Infanta Rainha, que lhe competia como filha de rei com jurisdição sobre terra. Só que a jurisdição ela tinha em nome do filho. E imediatamente foi à Astorga pedir à irmã que lhe desse as terras que tinha prometido ao marido. Foi a primeira, aliás, a nas Cortes de Leão de 1115 prestar vassalagem humildemente a Dona Urraca. É claro que nesta altura rebenta uma revolta com Pedro Froilás Estrava, o arcebispo Gelmires de Compostela, que exigem definitivamente a realeza na Galiza para Dom Afonso Raimundos, em cumprimento daquilo que estava determinado no testamento de Afonso VI. São apoiados nessa revolta por Dona Tareja. E Dona Tareja recebe deles Ourense e Tui. É claro que a relação com a irmã piorou. Davam-se aqui grandes desencontros, grandes problemas de poder. Começava a aparecer uma força, não só dentro do condado portucalense, mas também dentro da Galiza, que se queria desprender da monarquia castelhana e leonesa. É mais ou menos por esta altura que os almorávidas lançam um grande ataque, partindo do Val do Tejo contra o Val do Mondego. E o objetivo desse ataque era Coimbra. Abandonando os seus negócios todos políticos na Galiza, Dona Tareja vai para Coimbra
e vai ela defender, comandar a heroica defesa de Coimbra. E aí, Dona Teresa ganhou, se alguma coisa lhe faltava, o amor, o respeito, toda a paixão com que durante um tempo os seus ricos homens a seguiram e toda a população do condado a seguiu. Chegaram ao ponto de lhe chamar rainha, como se pode ver no monumento que ela tem em Ponte de Lima. Mais ainda, ela materializou a ideia de corte do vínculo político com a monarquia leonesa. Ela era uma bandeira de autonomia e independência. Tal era a sua extraordinária força de caráter. Pois bem, vencedora em Coimbra, regressando ao condado, uma bandeira que os próprios galegos quiseram aproveitar na sua luta gêmea da portuguesa pela independência de Leão, ela recebeu como ligação entre os galegos e os portucalenses o alferes mor do arcebispo Gelmires de Compostela, um moço, guerreiro, cavaleiro de grande fama, Fernão Pérez Estrada. Era esse o enviado dos galegos para vir para junto dos portucalenses como uma ligação, quase nessa conspiração que havia para cortar os vínculos com o Reino de Leão. E Dona Teresa apaixonou-se por Fernão Pérez Estrada. E a verdade é que Fernão Pérez Estrada também se apaixonou por ela. E foi o princípio da perdição da Condessa portugalense. Rapidamente o tornou no governador do distrito do Porto. Deu-lhe uma força extraordinária ao ponto de assinar documentos com ela. E a conspiração forjava-se agora com uma paixão pessoal que era extraordinariamente perigosa, porque os nobres galegos, com a força que tinham da sua extensão territorial, da sua prevalência em todas as questões políticas, se convenceram de que a unidade portucalense e galaica seria feita sobre a soberania galega. Sobre a soberania galega. Então, os senhores de Entredor e Minho começaram a juntar-se à volta de uma criança de 11 anos, pouco mais teria, 10, 11 anos, que era Dom Afonso Henriques. Viam nele a grande esperança da ruptura dos vínculos com Leão, de uma autonomia e de uma independência que não os levasse imediatamente a seguir a cair sob a soberania da Galiza. Este movimento que via em Afonso Henriques essa bandeira, escolhia o homem certo, educado por Egas Muniz. Com 11 anos já sabia o que queria e começava a ter os seus partidários e mais, a ter voz junto deles. Curioso, numa criança de 11 anos. Porém, Dona Urraca, depois, apercebeu-se de que havia uma conspiração que envolvia galegos e portucalenses. E, em 1121, entrou em som de guerra pelo condado portucalense. E é a primeira vez que com ela vem Afonso Raimundo. E vêm pôr cerco ao Castelo de Lanhoso, onde estava a condessa portucalense, a infanta rainha, rainha para muitos portugueses, como já vos disse, chamada Dona Teresa. O cerco do Castelo de Lanhoso foi feito por Dona Urraca e pelo arcebispo Gelmires. Mas é curioso que, no meio de tanta traição, no meio de tanta intriga, também aí a intriga e a traição tiveram um peso enorme. Exigiram os nobres galegos a Dona Urraca que mandasse prender o arcebispo Gelmires em pleno cerco. E exigiram-lhe que fizesse as pazes de Lanhoso com a irmã. E, contra a vassalagem e subordinação imediatamente prestada por Dona Teresa, Dona Urraca deu-lhe Zamora, Toro, Salamanca e Ávila. Ou seja,
Dona Tareja saía da sua derrota com mais força do que aquilo que tinha, se tivesse ganho. E isto ainda aumentou mais o prestígio de Dona Tareja, mas o receio de que esse prestígio fosse usado por Fernão Peres Estrava em proveito da causa galega e contra a causa portucalense levou a que a conspiração dos ricos homens dos barões de Entre Douro e Minho se alargasse ainda mais. Já não era um núcleo restrito, começava-se a alargar por todo o território portucalense. E subiu em flecha quando, numa revolta que sucedeu na Galiza, mas que alastrou a Castela e Leão e lançou a anarquia, o pandemónio, nos domínios de Dona Urraca, Dona Tareja e Fernão Peres de Trava se meteram nela. Meteram-se nela e, imediatamente, os senhores de Entre Douro e Minho viram o perigo que corria o próprio condado perante a anarquia e o poder do conde galego. O poder que ele tinha, que era total dentro do condado portucalense. Por sua vez, castelhanos, galegos, leoneses vêem em Afonso Raimundos, então com 19 anos, o homem que podia suster esta onda da anarquia, que podia realmente trazer a paz, a concórdia e a força novamente ao império de Afonso VI. As coisas agora vão suceder-se em catadupa. Em 1124, Afonso Raimundos arma-se cavaleiro, direito dos reis, em Santiago de Compostela, no altar de Santiago. Ao seu lado, protegendo-o, amparando-o, tem o arcebispo Gelmires. A força da Igreja, a força de todos os senhores que o querem ver rei, imperador. Mas em 1125 é a vez dos portugueses contra-atacarem. E na Catedral de Zamora, no altar de São Salvador, a tal bandeira da independência, a tal bandeira da autonomia do condado, Dom Afonso Henriques, arma-se também cavaleiro ele próprio, direito de reis. Como se os barões portugueses quisessem dizer ao leonês e até a Dona Tareja, este é o rei que nós queremos. Dona Urraca morre em 1126. Afonso VII é jurado rei de Castela, Leão, Galiza e senhor de Portugal. A rebelião portuguesa começa a crescer. A própria Dona Tareja não aceita esta situação de uma subordinação que parece que vai entrar pelo condado dentro. E Afonso VII vai lidar agora com a rebelião portuguesa, as exigências de Afonso de Aragão e a rebelião dos partidários de sua mãe. Aqueles que sempre se opuseram a que ele fosse o verdadeiro sucessor de Afonso VI. Para esses, com a punição e o perdão, acalmou aquela efervescência que existia dentro de Castela, Leão e Galiza. O aragonês, com o pacto de Tamara, arrumou a questão. E com os portugueses, depois de uma concordata de Zamora que lhe permitiu resolver as outras duas situações primeiro, resolveu vir ajustar as contas em pessoa e em força. E na primavera de 1127, cercava aqui, na Praça de Guimarães, Dona Tareja, Dom Afonso Henriques e os partidários de Dom Afonso Henriques. O arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes, foi ao encontro de Afonso VII com todas as promessas de submissão e de vassalagem de Afonso Henriques. Afonso VII aceitou e ficou de reféns dessas promessas o velho aio de Afonso Henriques, Egas Muniz. Dona Tareja e Fernão Peres Estrava também se submeteram na sua vassalagem a Afonso VII. Iam agora
com Afonso Henriques, discutir a soberania dentro do condado. A revolta contra Dona Teresa era total. Tudo isto não era mais do que a influência do galego, do que todas as questões em que ela se tinha metido, levada pela ambição do galego e pela sua própria ambição e descuidando os direitos do filho. A Igreja apoiava Dom Afonso Henriques, através do arcebispo de Braga. Para já não falar em todos os senhores de Entre Douro e Minho, os Neivas, os Maias, os senhores de Ribador, os senhores de Ribacoa e, sobretudo, o povo dos vilares de Guimarães, de Braga, de Refões de Lima. Todos, como um só, apoiavam essa bandeira. Tinha chegado o momento. Dona Teresa pediu o auxílio de Afonso VII para vir fazer frente à rebelião do filho. Afonso VII não a ouviu. E ela e Fernão Pérez de Trava levantaram a hoste dos seus partidários, na maioria galegos, e vieram contra Guimarães. Reza a tradição popular que Dom Afonso Henriques saiu daqui com a sua hoste e foi-se encontrar em combate contra a mãe e os partidários da mãe no campo da Ataca, que está a 4 km, mais ou menos, aqui de Guimarães, na direção de São Trocato. E que nesse campo da Ataca, no dia 24 de junho de 1128, para uns, 13 de julho de 1128, para outros, se teria iniciado a famosa Batalha de São Mamede. Uma batalha nunca muito bem descrita. Se resolveu toda ali, se começou ali e se resolveu cerca dos muros de Guimarães, mas, seja em que situação for, é uma batalha decidida, não só pela clássica confrontação de cavaleiros, mas, acima de tudo, pela intervenção da pionagem de Guimarães, a quem Dom Afonso Henriques ficou agradecido até à hora da morte. É a pionagem de Guimarães que decide a grande vitória de São Mamede, o primeiro dia de Portugal, o dia em que se tornava realidade a bandeira sonhada. A bandeira Afonso Henriques que agora dizia, alto e bom som, que estava em rebelião declarada contra o perigo, que era livre, que era autónomo e que não lhe prestava vassalagem. Era o grito final de revolta, era o caminho para aquilo que ele fez, talhar o reino de Portugal. 2 episódios se seguem, então, à grande vitória de Afonso Henriques em São Mamede, a esse primeiro dia de Portugal, como lhe chamam, a primeira tarde portuguesa. Foi logo a seguir. Egas Muniz foi pagar a dívida que tinha com Afonso VII. E foi pagá-la porque Afonso Henriques não cumpriu a sua palavra. Foi Egas Muniz cumprir a palavra dele e a palavra do infante de Portugal. Agora chamavam-lhe príncipe dos portugueses. Havia até quem já lhe chamasse rei. E lá foi com a família, de corda ao pescoço, apresentar-se ao rei leonês. E tão raro era naquele tempo um ato desta dignidade, desta dimensão moral, que Afonso VII se comoveu e mandou em paz o velho aio do primo. O outro prende-se com Dona Teresa. Em 1130, Dona Teresa morreu num castelo da Galiza. Morreu na companhia de Fernão Pérez de Trava, que também muito a amava e que a acompanhou até ao fim. E foi sepultada junto do conde Dom Henrique, na sede de Braga. Contrariamente àquilo que diz a lenda, que o filho prendeu a mãe, a carregou de ferros e a meteu no castelo de Lanhoso, mais do que lenda, é pura invenção. A Dona Teresa, ninguém fez mal nenhum. Gostaríamos de saber a opinião do Sr. Dom Duarte acerca do período histórico que medeia entre a chegada a Portugal do Conde Dom Henrique e a Batalha de São Mamede. Esse período que se convenciona chamar do Condado Portucalense.
Estou convencido que, de algum modo, o nascimento de Portugal como nação era indispensável, porque é uma herança do reino suevo. Os suevos nunca aceitaram o seu domínio pelos visigodos, quando foi das invasões, chamadas invasões bárbaras, e depois a ocupação islâmica, mas que manteve, no fundo, a identidade dos vários povos. Os muçulmanos eram muito poucos, árabes e berberes eram poucos, e tinham um poderio militar e uma organização, mas do ponto de vista numérico não eram muitos. Mesmo aquela parte da população que se converteu ao Islão por uma razão de interesses, de vantagens, rapidamente voltaram ao cristianismo depois da Reconquista. Por isso, nesse sentido, voltou outra vez os sentimentos e as tradições anteriores voltaram à superfície. Onde foi realmente uma falha histórica foi ter ficado separado Portugal da Galiza. O Sr. Dom Duarte falou de Dom Afonso Henriques, a quem os almorávidas, sobretudo, chamavam o pérfido galego, vindo ao encontro daquilo que o Sr. Dom Duarte acaba de dizer. E o Ibn Eric. O Ibn Eric. E Dom Afonso Henriques, figura marcante ainda antes daquilo que se convencionou chamar a data da independência de Portugal, e que pertence, portanto, ao reinado de Dom Afonso Henriques. Mas, como chefe de Estado, Dom Afonso Henriques começa a sua vida em 1128, na Batalha de São Mamede, depois da Batalha de São Mamede, como chefe de Estado. A posição crítica de Dom Afonso Henriques relativamente à mãe e a posição crítica dos senhores de Entre Douro e Minho relativamente ao domínio galego sobre Portugal, eu gostava que o Sr. Dom Duarte nos desse a sua opinião acerca desse período que não é tão bem estudado como nós julgamos hoje em dia na nossa história. Creio que tem também a ver com os dois bispados. Santiago de Compostela e Braga sempre tiveram uma grande rivalidade. Talvez isso justifique esta rivalidade entre as duas regiões, não é? E por outro lado, não há dúvida que Dom Afonso Henriques era um burguinhão, e algumas das pessoas que o acompanhavam, etc., vinham diretamente da Borgonha. Curiosamente, eu tenho apontado em França, quando inaugurei um monumento a Dom Afonso Henriques em Versailles, pago pelos nossos imigrantes, eu disse que Dom Afonso Henriques era o modelo do imigrante de segunda geração que teve muito sucesso na vida e que, portanto, não somos só nós a emigrar para lá, eles também emigraram para cá. E, portanto, nesse aspecto, creio que a história tem que servir também para nos ajudar a compreender a nossa época, para estimular a nossa autoestima, para fazer ver os problemas atuais num relativismo, numa perspectiva, com uma profundidade histórica que nos ajuda a compreender a situação atual. A Batalha de São Mamede, para o Sr. Dom Duarte, o seu avoinho, primeiro rei de Portugal, porque interessa que os nossos seguidores da nossa série saibam que o Sr. Dom Duarte vem em linha direta masculina de Dom Afonso Henriques. Penso eu que é quase um caso único nas casas reais europeias. É. E eu gostava que o Sr. Dom Duarte, não que fizesse uma apologia, mas que nos desse a sua opinião muito sincera sobre essa batalha lendária, que foi a Batalha de São Mamede. O que ela significa para o descendente direto do vencedor da batalha. De facto, é considerado o começo da nacionalidade portuguesa, não é? Embora politicamente eu acho que é mais engraçado e mais interessante lembrar o Acordo de Zamora. Porquê? Não só porque foi um reconhecimento oficial internacional da independência de Portugal,
mas muito particularmente pelo que aconteceu a 5 de outubro. E, portanto, passaríamos a ter uma justificação para um dia feriado. É muito difícil acabar com um feriado, as pessoas não gostam, não é? Mas festejar o dia em que um grupo andou aí aos tiros em Lisboa e a Marinha bombardeou Lisboa para derrubar um regime democrático vigente em 1910, não mereceria um feriado. Não é? Enquanto que o Tratado de Zamora já merece um feriado.